Agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a Jesus por estarmos perfeitos, com os olhos enxergando, os ouvidos para ouvir, com o nosso corpo, sabe? Todo harmonizado, porque isso é um privilégio. Então, hoje, assim, iniciando esse momento de estudo, a minha colocação aqui para Deus, para Jesus, é gratidão, Senhor. Obrigada porque somos todos perfeitos, né? E eu estava aqui, né, ouvindo a prece que foi feita, e por um momento eu me vi assim, bem criança, sonhando feito uma criança. E eu imaginei o Evangelho sendo aberto, o Evangelho livro, e a gente passeando por esse Evangelho. E a gente passeava por essa estrada e via as coisas acontecendo. A gente via Jesus contando histórias. A gente via tudo que está ali dentro do Evangelho. Foi muito lindo. Por que que eu tive essa imaginação? Porque eu comecei hoje com esse pensamento. Nós vamos passear pelo Evangelho hoje. E é muito gostoso fazer esse passeio, né? Nosso tema hoje é a trave nos olhos, o argueiro nos olhos. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5. No Evangelho segundo o Espiritismo, está na página do meu livro, da capinha verde, está na página 144. Nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Palavra de Vida Eterna. E vou contar uma historinha do livro As Mais Belas Parábolas. Então, vamos começar, né, no nosso Evangelho. O argueiro no olho. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, está no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso olhar uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Então, vamos lá, né? Vamos definir, que nem precisaria, mas eu gosto de fazer isso, cisco, pó, miudeza de carvão, um lixo. Argueiro, um cisco sem importância. Trave, grande tronco de madeira. E aí nós vamos começar já entendendo, né, que o cisco aqui está simbolizando algo pequeno e insignificante. E a trave veio trazendo para a gente essa coisa bem maior, que tem certa importância. E eu quero frisar aqui que a nossa Terra é uma escola. E que escola bendita, né? Mesmo que às vezes as pessoas reclamem do planeta, eu também reclamo, viu, gente? Que tá assim, tá assado, é um privilégio estar aqui. E a Terra foi toda preparada para nos receber. Muitas vezes somos nós que não tratamos essa Terra com amor. E isso precisaria ser trabalhado mais nos nossos corações, porque essa Terra, ela foi nos dada todinha perfeita, ela é toda harmonizada, tudo funciona numa sincronia perfeita. E se em algum momento algo acontece nesse planeta e que nós reclamamos que está errado, ou está frio, ou está calor, ou está chovendo muito, será que foi Jesus que fez alguma coisa errada? Muitas vezes essa responsabilidade é nossa. Então nós precisamos começar nos disciplinando a tratar bem essa terra que nos recebeu. E essa terra que é a escola, ela tem um grande mestre, o maior de todos, Jesus. Gente,
está no planeta escola, porque é necessidade nossa para aprendermos e termos Jesus como o maior mestre, é só gratidão que nós temos que ter no coração, nada mais que isso. E esse mestre, Jesus, ele tinha um jeito muito especial de ser. Ele tinha uma didática, ele tinha uma técnica para ensinar. E é isso que ele veio trazendo hoje dentro desse texto. Ele veio usando a forma que ele tinha de ensinar com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanta didática, que quando a gente observa, fala, nossa, eu entendi essa lição. Porque ele soube e sabe passar a lição. E ele, como mestre que nos ensina e que veio, né, com tanto amor, ele veio nos ensinar através dessas parábolas, através dessas representações, que nós já sabemos disso, com o jeitinho dele de falar. Ele usava modelos daquela época. Se fosse hoje, com certeza seriam outros modelos. E aqui nesse texto de hoje, ele trouxe, né, o cisco e a trave, para nos ensinar grandes lições, ou uma grande lição. E é isso que a gente vai tentar entender hoje. Então, nós vamos começar, né, fazendo uma observação. Porque Jesus fala lá, como é que você quer tirar um cisco se você tem uma trave no seu olho? E aí a gente vai mudar essa fala para o nosso jeito simples de entender. Como eu vou corrigir o outro se eu não me corrijo? Como eu vou corrigir o meu filho se eu não me corrigi, se eu não me evangelizei, se eu não me eduquei? E aí a gente lembra de Jesus, que vem ensinando para nós todos. O mestre sempre corrige, sempre ensinou, sem diminuir as pessoas, sem apontar, sem julgar. Aqui está o primeiro ensinamento, que está dentro de tudo que Jesus trouxe nesse estudo de hoje. Ele é o nosso exemplo. Então, é claro que no Livro dos Espíritos, na página 625, não, na questão 625, a gente lê o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Jesus, simplesmente, esse professor que veio falando com tanta simplicidade, Jesus. E ele nos ensinou o tempo todo, em todas as passagens onde a gente vai passeando por esse evangelho, ele ensinou isso tudo. Não julgar, ser simples, não apontar, não diminuir ninguém. É a primeira lição que essa lição de hoje vem trazendo. Mas aí, nós vamos pensar o seguinte: nós, às vezes, nos atrevemos a apontar o defeito do outro, né? Vamos entender isso de uma forma bem ampla. Ninguém muda ninguém. Por mais que nós vamos apontar um erro, nós não vamos conseguir mudar ninguém. Porque esse outro alguém, ele está no seu nível de caminhada. Mas nós podemos auxiliar. Dentro dessa frase, tem coisas grandiosas. Vamos ler no Palavra de Vida Eterna, na lição 76. Vamos ver o que está trazendo para nós hoje. Lição 76. Socorramos. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aí alguém pode falar assim, mas a lição lá é outra. Gente, o nosso evangelho de hoje, ele pede misericórdia, ele pede amor ao próximo, ele pede que a gente não julgue. E está tudo entrelaçado. Socorramos. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdia. Nós vemos isso em todos os lugares. E muitas vezes, porque vemos isso, nós apontamos.
nós julgamos. Junto do próprio coração, surpreenderá os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Então, o texto está trazendo para a gente observações. Quando falou aqui, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. E é aqui que muitas vezes nós pecamos, quando nós queremos que todos sejam iguais. E quando nós achamos tão diferente que nós apontamos e julgamos. Como ajudar os que nos aparecem mergulhados no erro? Essa frase, gente, está falando exatamente do assunto de hoje. Como nós vamos ajudar aquele que a gente está vendo um cisco enorme no olho dele? Como é? Censurar é fazer distância, desprezar será perdê-los. Porque quando nós censuramos o nosso próximo, muitas vezes sem ouvi-lo e só julgando, nós estamos perdendo. Perdendo muitas vezes até uma vida. É imprescindível que saibamos socorrer através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Então, o Evangelho, a Palavra de Vida Eterna, nos pede que quando nós nos atrevemos a tirar o cisco do olho do outro, que a gente se coloque no lugar dele, que a gente tenha ali compaixão. Situemos no campo dos problemas em que se encontram atentados à prestação do serviço silencioso. Se aparecer a oportunidade, façamos algo para testemunhar o apreço. Nas palavras envolvamos nas bênçãos de verbo nobre e nas atitudes amparemos quanto nos seja possível. Então, nesse texto, socorramos do Palavra de Vida Eterna, ele vem nos pedindo que a gente preste socorro, sim, mas que a gente se coloque no lugar do outro. Que a gente tenha para com o outro compaixão. Que a gente observe a dificuldade do outro, para que a gente realmente consiga ajudar. Mas, como eu disse, ninguém vai mudar ninguém. Nós podemos auxiliar. Mas, olha que mas cumprido. Para auxiliar, para tirar o cisco dos olhos do meu próximo, para eu socorrer, eu preciso tirar a trave do meu olho. Compreenderam? Eu preciso, primeiro, fazer o que Jesus está pedindo ali no Evangelho. Olhar para dentro de mim mesmo. E para isso, eu tenho que fazer muitas coisas. Primeiro, eu tenho, para tirar a trave do meu olho, para depois socorrer, eu tenho que desejar mudar. Por quê, gente? Porque se a pessoa ainda não quer, não adianta a gente querer ajudar. Segundo passo, depois que eu desejar mudar, eu tenho que reconhecer a necessidade de que eu preciso mudar. Porque não basta eu só querer mudar, eu tenho que fazer algo de fato. De fato. Eu tenho que deixar de ser um fardo, deixar de ser infeliz. Eu achei muito interessante quando foi colocado aqui, deixar de ser um fardo, porque muitas vezes essa trave no nosso olho ela é tão grande que nós pesamos para o outro. Muitas vezes nós dificultamos a caminhada do outro. Terceiro, eu preciso me reconhecer e olhar para dentro de mim. No Livro dos Espíritos, na questão 919, nós vamos encontrar essa questão. 919, Livro dos Espíritos. 919, conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida
e de resistir à atração do mal? Então, aqui está perguntando como é que vai ficar mais fácil para nós todos, né, nos melhorarmos nessa vida, evoluirmos. Qual que é o meio? Porque aqui nós estamos comentando que precisamos tirar a trave do nosso olho. Tirar a trave é buscar melhora, é reconhecer que temos defeito. Tirar a trave é fazer um trabalho intenso, porque a trave não é pequena. Lá foi estudado, a trave é grande. E aqui fala a resposta, né? Qual o meio que eu tenho, que temos mais eficaz de melhorar nesta vida? Aí vem a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E quando se trata de conhecer a nós mesmos, muitas vezes nós esbarramos nas nossas dificuldades. E uma das maiores dificuldades que nós temos de reconhecer que precisamos tirar essa trave, que precisamos de mudar, nós temos dificuldade porque esbarramos no nosso orgulho, nós esbarramos na vaidade. Aí é difícil fazer esse trabalho, porque precisamos vencer a nós mesmos. Quando nós temos um defeito, e que muitas vezes nós mesmos sabemos, a gente não conta para ninguém. A gente até conta as nossas qualidades, aquelas coisas bacanas que realizamos, mas as nossas dificuldades a gente às vezes cala. E foi falado nessa questão 919. Precisamos fazer uma viagem interna. Precisamos conhecer a nós mesmos. O que eu preciso mudar? Como vou fazer para enxergar o mundo de uma forma melhor? Como vou fazer para enxergar a luz se tem uma trave no meu olho? Então, muitas vezes nós até camuflamos, né, essas atitudes negativas que nós temos, nós fingimos, nós muitas vezes fazemos de conta que não existe nada de errado conosco, que errado é o outro, e aí nós apontamos, e aí nós apontamos, e aí nós apontamos. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente faz assim, atitudes como se fôssemos crianças. Sabe aquela criança que apronta uma coisa bem, bem feia, e aí quando o pai chega, ele vai contar, né, para a mãe e para o pai, que o irmãozinho dele fez outra coisa muito pior, para que fique abafado aquilo que ele fez de errado. Às vezes nós nos comportamos como criança. Nós camuflamos os nossos defeitos, não reconhecemos que temos que mudar e ficamos apontando o erro alheio, o erro do outro. No Palavras de Vida Eterna, nós vamos na lição número 144, página 144. Essa lição... Só um minutinho, gente, por gentileza. Palavras, Vida Eterna. Não é a lição 144, não, gente, desculpa. É no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Espera aí. Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, no capítulo 10. Lá está assim para nós todos. Muito interessante fazermos essa reflexão. Uma das insensatez da humanidade consiste em ver o mal no outro, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho e pudesse, de certo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço?
Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, a gente observa aqui que essa passagem do Evangelho está falando exatamente disso que nós estamos conversando, que muitas vezes nós dissimulamos os nossos defeitos por causa do nosso orgulho. E muitas vezes nós apontamos, que interessante, os defeitos tanto moral quanto físico, porque nós temos muita facilidade em fazer isso. E é muito interessante quando nós falamos dos defeitos físicos, porque muitas vezes nós estamos comparando, falando mal, né, fisicamente do outro, para nos elevar, para mostrar que somos melhores do que o outro. E como é que nós vamos condenar se nós somos os primeiros devedores? Muitas vezes nós somos os primeiros que temos uma carga de dívida muito grande e estamos condenando. Nós não nos evangelizamos, nós não tiramos a trave do nosso olho e nós ficamos julgando. No livro Palavra da Eterna tem uma passagem muito interessante do filho insensor, que fala lá que sempre que nós, né, contamos a história do filho pródigo, nós às vezes refletimos que o filho pródigo pediu sua herança e que ele saiu de casa e que ele foi ingrato e que ele saiu para o mundo. Mas muito interessante que nessa lição do Palavra da Eterna, filho insensor, vem falando exatamente do outro filho que ficou dentro de casa, que aquele filho ficou ali, mas reclamando daquilo que ele não teve. Ele ficou ali censurando. E muitas vezes nós somos assim. Nós muitas vezes censuramos, temos ciúmes, temos invejas, temos um orgulho para ser trabalhado e não trabalhamos, e fazemos igual esse filho que ficou na casa do pai. Estamos na casa do pai, mas reclamando, apontando, falando, aquele meu irmão lá, ele saiu, foi embora, ele fez tudo errado, e o senhor vem me tratar dessa forma, eu merecia mais. Às vezes nós fazemos isso. Nós apontamos aquele irmão que está lá fora, nós apontamos os defeitos do nosso irmão para ganhar o olhar do pai. E esse filho insensor nos chama a essa reflexão. Quando eu aponto o erro alheio, eu não estou perdoando. E Jesus nos ensina. Ele falou muitas e muitas vezes sobre o perdão. Nós oramos o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E às vezes a gente faz essa prece tão automaticamente e não prestamos atenção. Aí vem uma pergunta muito interessante. E se esse meu irmão, se assim eu posso chamar, e se esse próximo é meu inimigo? Eu tenho direito de apontar? Porque aqui nós estamos falando de um cisco, nós estamos falando de uma trave no olhar, mas estamos falando de julgar, de apontar, de corrigir primeiro os nossos defeitos, para depois ir tentar ajudar o próximo. Chega um momento em que nós vamos conseguir tirar a trave do nosso olho e realmente enxergar o cisco no olho do irmão. E se esse irmão é nosso inimigo, eu terei o direito de continuar apontando? Jesus ensina caridade para todos. Para todos. Ele não faz distinção. Eu me lembro muito daquele caso do Bruno, né? Quando ele assassinou, quando teve aquela coisa toda, né? Como a mídia condenou, como as pessoas condenaram, como todo mundo apontou, era um inimigo de alguém, um inimigo da sociedade. Mas Jesus fala, caridade para com todos. Qual o papel do cristão nesse momento? Entrar em prece, vibrar por aquele que está em falta, ter misericórdia
Bem-aventurados os misericordiosos. Amar o próximo, amar o seu inimigo, porque Jesus ensina caridade para todos. Seja quem for, seja um Bruno da vida, seja uma pessoa que está dentro da família, que você está em conflito, seja quem for, caridade para todos. Vamos ler agora no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 150, uma passagem muito interessante que fala assim: olha, gente, que coisa mais linda. Caros amigos, sede severos convosco e indulgentes para a fraqueza dos outros. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Gente, essa passagem aqui está falando de tudo que nós estamos conversando. E vem uma pergunta interessante. Por que, então, a vez de mostrarmos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmo? Quando deixareis de perceber nos vossos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que os vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Gente, olha que coisa mais interessante. A explicação vem clara, a explicação vem para a gente compreender de uma forma maravilhosa. Credes em vós os espíritos protetores que vos ensinam, que vos aconselham, que vos mandam mensagens, ensinando perdão, benevolência, ensinando todas as coisas boas. E o Evangelho vem trazendo para a gente. Quando deixar de perceber nos olhos dos vossos irmãos, né, o cisco. O Evangelho pede benevolência para conosco. Mas essa benevolência para conosco, ela está naquela palavra. Amai ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que ser benevolente comigo. Eu tenho que me amar. Mas eu tenho também de ser benevolente para com o meu próximo. Eu preciso me evangelizar para que eu consiga caminhar de uma forma com muita paz, com muita harmonia. Mesmo que esse próximo seja meu inimigo, eu preciso ter benevolência para com ele, tanto quanto eu tenho para comigo. E o Evangelho aqui nos fala que a gente, às vezes, aponta o erro do outro, até aumenta o tamanho desse erro, e a gente esconde o nosso. Por isso que nós temos que pensar muito nessa passagem. A trave não tem como esconder, e o cisco tem. Posso apontar o erro de alguém? Posso. Desde que seja com amor, sem condenar, para elevá-lo. Eu posso. Para elevá-lo. Um pai, ele cuida de seu filho, ele corrige seu filho, e muitas vezes ele aponta o erro daquele filho, mas ele o faz com amor. Ele faz para que aquele filho cresça. E assim, se eu já conseguir tirar a trave do meu olho, se eu já conseguir me evangelizar, se eu já conseguir passar por isso bem, eu posso estar ajudando o meu próximo. Uma pergunta para a nossa reflexão. Eu posso apontar o erro de alguém? E foi nos dito sim. Nós podemos apontar o erro de alguém. Depois que eu tiver conseguido tirar, né, a trave do meu olho, trabalhar
coisas que eu carrego comigo e que muitas vezes precisaram ser corrigidas. Eu posso tentar tirar o cisco do olhar do meu irmão, sim, depois que eu trabalhei em mim, e se eu colocar nessa atitude amor, sem condenar, para elevá-lo. Vamos no capítulo 11 do Evangelho, vem nos ensinando lá assim: amai ao vosso próximo. Se eu amo o meu próximo, eu sou benevolente para com ele, eu não vou ficar apontando os defeitos, eu não vou ficar denegrindo, eu não vou ficar julgando o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou sempre tratá-lo com indulgência, com compaixão. Quem tem disposição para desculpar ou perdoar, ser clemente ou tolerante, é uma pessoa indulgente. A pessoa indulgente é aquela que aprecia o trabalho do outro. A pessoa que é benevolente, ela tem no seu coração, em relação ao outro ser, somente o bem. Mas eu preciso entender que, primeiro, eu preciso tirar a trave do meu olho, eu preciso me reconhecer, como Santo Agostinho nos ensinou. Santo Agostinho, numa passagem, ele nos fala que precisamos fazer uma reflexão toda noite. Nós precisamos pensar o que é que eu fiz que agradou ou que desagradou nesse dia de hoje ao meu irmão. Será que hoje o meu irmão estará feliz comigo pelas atitudes que eu tive para com ele? Então, essa reflexão ela é necessária todos os dias. Isso é tirar a trave do nosso olho. É reconhecer que eu preciso mudar alguma coisa. E depois que a gente enxergar isso tudo, aí nós estaremos prontos para ajudar um irmão, tirando o cisco do olho dele. Cisco, gente, incomoda. O cisco machuca também. O cisco, muitas vezes, é necessário que alguém ajude a esse irmão ir lá soprar o cisco, ajudá-lo a tirar o cisco, porque o cisco incomoda. Mas, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos ensina uma lição maravilhosa: fazer o bem sem ostentação. Se eu já tenho condição, tirei a trave do meu olho, e já tenho condição de ajudar meu irmão a ficar livre de um cisco, eu posso fazê-lo com amor. Mas quando o Evangelho ensina no capítulo 13, fazer o bem sem ostentação, ele está também nos chamando a atenção para isso. Porque muitas vezes nós ajudamos o nosso irmão, depois ficamos assim: viu o tamanho do cisco que eu tirei do olho do meu irmão? Eu ajudei meu irmão, eu doei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a gente volta no Evangelho e vai lembrar o que é caridade moral. Caridade moral é a gente fazer o bem sem ostentação também. E Jesus nos ensina a ter humildade, a ter caridade. Ele ensina que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, porque nós precisamos de ter atitudes. Preciso ter caridade para comigo, preciso ter caridade para com o próximo. Preciso, desde pequenininho, estar ajudando o meu próximo a crescer. Preciso, desde sempre, estar me ajudando a crescer. Quando nós temos crianças, né, pequenas, elas já conseguem assimilar esse ensinamento. Se nós a evangelizarmos de uma forma correta, seguindo os ensinamentos do mestre. Muitas vezes nós pegamos uma criança falando assim: ah, aquele menino ali é muito feio, o cabelo dele é assim assado. É hora de chegarmos lá e ensinar. Porque a trave no olho, muitas vezes, essa trave, ela está vindo ali desde a infância e nós deixamos a coisa crescer. Nós não corrigimos a criança quando ela faz um bullying,
quando ela começa a apontar os seus próprios coleguinhas na escola, e nós fazemos vista grossa. Então, a gente vai falar aquela frase, desde pequenino que se torce o pepino, né? Tem uma passagem do Evangelho maravilhosa que fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós, né, conhecemos essa passagem. É quando aquela mulher estava ali cercada por aqueles homens que a condenavam, que a chamavam até de prostituta, e Jesus naquele momento falou, qual de vocês, né, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, nessa hora, é como se ele relembrasse essa lição. O cisco estava no olho dela, mas a trave estava no olho de todos que iam tirar a pedra. Porque todos que estavam ali naquele momento, eles estavam ali carregando em si mesmo grande peso do passado, carregando em si mesmo culpas que eles camuflavam para condenar uma irmã. E Jesus ensinou, nessa hora, que eles tinham que tirar a trave do olho. Jesus nos convida a fazer uma autoanálise. Ele convida que a gente, na hora que ele fala desse cisco e dessa trave, ele nos convida a analisar a nós mesmos. Isso é o trabalho de todos os dias. Esse é o trabalho que nós temos que fazer a cada dia. Isso Santo Agostinho nos pede que façamos toda noite, refletir. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Como é que eu vou ajudar o meu irmão? Ele também tem um cisco no olho, tem sim, mas eu posso ajudá-lo? Posso sim, mas primeiro eu tenho que me elevar, eu tenho que crescer, eu tenho que me evangelizar, eu tenho que caminhar na luz. É falado no Evangelho, né? Que ninguém coloca uma luz debaixo de uma cama ou debaixo de qualquer móvel, porque se você esconder a luz, ela não vai clarear. Nós precisamos acender a nossa luz para poder clarear o caminho do outro. Nós precisamos tirar a trave do nosso olho para ajudar, sim, a tirar o cisco do olhar do outro. Mas o Evangelho vem nos trazendo que podemos tirar o cisco, mas que nós temos que reconhecer que muitas vezes os nossos defeitos, as nossas dívidas, as nossas dificuldades são muito maiores do que aquele irmão. E tem uma coisa muito interessante, sabe, gente? Quando nós julgamos o nosso próximo, nós não somos deuses, nós não somos ninguém. Como é que nós vamos julgar o nosso próximo se nós não sabemos dos sentimentos que eles têm dentro do coração? Como é que nós vamos julgar o nosso próximo se nós não podemos ver os sentimentos, as alegrias, as dores que ele carrega? Tem uma parábola muito bonitinha, que ela é do livro Parábolas, as mais belas parábolas, que ela conta assim, julgando o próximo. Um dos monges do mosteiro cometeu uma grande falta e chamaram o ermitão mais sábio para que pudesse julgá-lo. O ermitão recusou-se, mas insistiu tanto que ele acabou indo. Antes, porém, pegou um balde e furou em várias partes. Depois encheu o balde de areia e dirigiu-se ao convento. O superior, ao vê-lo entrar, perguntou o que era aquilo. E ele respondeu, vim julgar meu próximo, disse o ermitão. Os erros se espalham atrás de nós como a areia que escorre desse balde. Mas, como não olhamos para trás e não nos damos conta dos nossos próprios erros, fui chamado para julgar meu próximo.
Os monges entenderam a mensagem do ermitão e imediatamente desistiram da punição. Qual a lição que nós vamos tirar aqui? A lição que nós vamos tirar aqui é a nossa lição de hoje. Da mesma forma que aquele senhor foi chamado para julgar alguém, nós, às vezes, esquecemos do nosso passado. Nós, às vezes, esquecemos que o nosso balde está furado. E não falo só nessa vida, sabe? Muitas vezes, nós falamos assim, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, mas nós esquecemos que temos várias e sucessivas vidas e que muitas vezes, lá no passado, nós podemos ter sido muito pior do que esse que nós hoje estamos julgando pedra ou esse que nós hoje estamos julgando. Então, nós precisamos, muitas vezes, ter a humildade de olhar para trás e olhar se não tem um rastro na nossa caminhada, se tem areias na nossa caminhada, areias que vazaram do nosso balde. Então, nós precisamos muitas vezes, olhar para dentro de nós, como Santo Agostinho pediu, e rever o nosso dia a dia. Nós precisamos, muitas vezes, olhar o nosso passado, e mesmo se nessa vida nós não temos algo que pese, que é muito difícil não ter, nós temos que entender, jamais julgar o nosso próximo, porque lá atrás, em outras vidas, nós podemos ter feito coisas piores. Essa é uma lição maravilhosa, né, que nós temos para nós hoje, entender que Jesus, nosso mestre maior, ele nos ensina o tempo todo a não julgar, a ter misericórdia, a trabalhar o nosso orgulho, a ser menos vaidosos. Jesus nos ensina o tempo todo que nós precisamos, sim, trabalhar no bem, trabalhar na seara. Mas me ocorre agora uma coisa muito bacana, que nós somos como potes rachados, que mesmo que a gente tenha ainda nossas dificuldades para caminhar, como um vaso rachado, nós ainda servimos. Jesus, muitas vezes, ele sabe que nós temos muitos defeitos, que nós temos, muitas vezes, traves e traves nos nossos olhos. Mas quando nós damos a nossa mão à tarefa, quando nós começamos a trabalhar com humildade, quando a gente fala assim, Senhor, eu sei que eu tenho tantas dificuldades, mas eis-me aqui, eis as minhas mãos, os meus pensamentos, usa-me, Senhor. Aí sim, mesmo nós carregando as nossas dificuldades, a gente vai conseguir trabalhar os nossos defeitos e ainda, quem sabe, tirar um cisco no olho de alguém. No texto está aqui falando conosco que enquanto podemos, né? Enquanto podes, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu irmão, pois todos comparecemos perante o tribunal do Cristo, da mesma forma, Paulo. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Então, vem trazendo aqui uma lição para todos nós, né? Que muitas vezes nós vamos ser chamados, sim, a conversar, a interagir, ou mesmo a estar ali apontando uma conduta difícil de algum irmão. Mas aí está falando para que a gente não lhe condene, porque ele está no momento em que ele precisa de socorro. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Porque muitas vezes, gente, nós ficamos apontando, né, o olhar do outro, o cisco no olho do outro, e muitas vezes nós temos que lembrar que em vários momentos nós tivemos várias derrotas e que Jesus nos sustentou. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo,
o convívio para que ofereças acabamento. As pedras que arremessaste no telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teu teto, em que assassiná-las, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar a tolerância, entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, paciência e bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não falte paciência, bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. E o auxílio tem que ser feito enquanto podemos. O amparo também enquanto podemos. O socorro, quanto nos é possível. Alivia as dores do teu próximo quanto puderes. Essa frase vem falando conosco. Se nosso irmão tem no seu olhar um cisco, podemos ajudá-lo sim, mas é necessário que olhemos para dentro de nós, para que nós possamos reconhecer que somos tão falhos quanto o outro e muitas vezes mais falhos do que o outro. Procuremos o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpemos sempre, porque ninguém fugirá do julgamento da eterna lei. Ô, Cristina. Oi. Nós não conseguimos resolver o nosso problema técnico. Tenta sair e entrar de novo. Eu percebi, mas não se preocupe com isso, a sua palestra está ótima, as suas colocações são excelentes, e no momento, até o momento, não teve nenhuma pergunta. Então, se quem quiser se manifestar aqui, né, seu Mendes? Ninguém perguntou, olhei lá no chat agora. Só tem um comentário da Olga, que a Olga diz o seguinte, que nós fazemos vista grossa para as nossas imperfeições, e por isso a gente as vê nos outros, se é exatamente por aí. Será, Elisete, que, como a Olga colocou, né, é interessante essa colocação da Olga, que eu penso naquele momento, sabe, da mulher adúltera lá no Evangelho, em que contam que Jesus estava lá pregando, né, ensinando, e aí os doutores da lei, os fariseus, quer dizer, aquelas pessoas que mais tinham conhecimento da lei, tentando prender Jesus numa dificuldade, pega ali a mulher adúltera e leva aos pés de Jesus, dizendo para ele se devia ou não apedrejar aquela mulher. Por quê? De acordo com a lei, né, dos judeus, se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava contrariando a lei e indo contra Moisés. E se ele dissesse que era para apedrejar, então ele trairia tudo aquilo que ele pregava, né? Se Jesus, como é o mestre, o que ele fez? Ficou em silêncio e começou a escrever no chão. Só que a nossa consciência, ela registra os nossos erros. E o Senhor Jesus, com todo o amor que ele tem, com toda a sua superioridade, fez com que nós víssemos nos escritos as nossas próprias falhas. E é interessante que o Evangelho descreve que, nessa hora, os que saem primeiro são os mais velhos, ou seja, os mais responsáveis. E a gente poderia dizer, trazendo para esse tema da Elisete aí, os espíritas, também mais responsáveis porque mais receberam. Então, aqueles que mais receberam são mais responsáveis. Então, foram aqueles que saíram primeiro, ou seja, perceberam primeiro a extensão das próprias faltas, né? Então, o que nós vemos nessas situações da vida é que não somos perfeitos. Quando Paulo apóstolo propõe lá no evangelho dele, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos.
Parece uma coisa pesada. Nossa, está falando para eu suportar o meu irmão? Sim, porque vai ser necessário, assim como o meu irmão me suporta, porque todos somos humanos, todos somos falhos, todos somos portadores de dificuldades. E aí, dentro dessas nossas limitações, nós vamos precisar contar com a misericórdia alheia, com compreensão alheia. E se a gente espera contar com a compreensão alheia, é muito natural, não é? Que nós também ofereçamos essa compreensão aos irmãos que necessitam dela. Conseguiu voltar o microfone, Elisete? Voltou. Ah, então tá. Agora eu devolvo a palavra para você concluir, que você tem 5 minutos, tá bom? Ah, então tá. Então, a gente estava refletindo aqui, né? Mas na lição 40, que onde vem falando que enquanto podemos, para a gente fazer o que nós viemos de fato fazer aqui. Por que enquanto podemos? Porque no próprio Evangelho fala conosco assim, reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho. Enquanto, de novo, tá vendo? Enquanto podemos, enquanto podes. Porque muitas vezes esses inimigos nós colocamos como alguém físico, e muitas vezes esses inimigos são os nossos próprios defeitos morais, são as nossas próprias guerras íntimas, são as nossas dificuldades. Muitas vezes esses inimigos são as travas que nós carregamos com muito pesar, porque carregar uma trave, que é um tronco enorme, pesa a nossa caminhada. E a gente precisa se libertar disso. A única forma que tem de nos libertarmos, né, dessa questão de carregar tanto peso, é lembrar do que Jesus falou na palavra dele. Com ele, o fardo se torna mais leve. Com ele, nós não precisamos carregar trava nenhuma. Nós podemos abrir o Evangelho e passear dentro dele e sermos obreiros e sermos felizes e tirarmos as traves que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada e ainda tirar ciscos dos olhos do nosso irmão. Eu achei muito lindo quando isso veio no meu coração, porque às vezes a gente fala assim, a trave é muito grande, nossa, como eu tenho peso para carregar, como eu tenho defeito para corrigir. Gente, mas um cisco no olho dói tanto, e muitas vezes esse nosso irmão está esperando a gente melhorar, a gente caminhar na luz, para ele receber de nós essa ajuda para tirar esse cisco. Porque um cisco no olho, muitas vezes, ele pode sangrar. Um cisco no olho, muitas vezes, ele pode fazer aquele olho perder a visão de vez. Então, esse é o nosso papel, sabe? De ter consciência que temos defeitos grandiosos, sim, temos coisas grandes para corrigir, mas que nós podemos, sim, ser esse bálsamo na vida do nosso irmão. É tão lindo, gente, quando nós podemos abrir o nosso coração, estar nas tarefas, dar um passe, dar um abraço, ajudar numa cesta básica, sabe? Isso é tirar o cisco do olho do nosso irmão. Porque o nosso irmão não precisa estar com esse cisco no olho, porque nós somos filhos de Deus e temos caridade no nosso coração. E também nós não precisamos de carregar uma trave tão pesada, porque com Jesus o fardo é leve, né? Muito leve. Então, eu gostaria de, nesse 1 minuto, agradecer, desculpar aí, porque até agora nós não sabemos o que aconteceu aqui não, tá? Veio um socorro aqui me ajudar, mas não sei. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, do que eu queria ter passado hoje. Passa a palavra para você, Cristina. O seu Mendes está coordenando aí para a gente hoje, ele que vai concluir, mas essas coisas acontecem, viu, Elisete? Todos nós, com essas ferramentas novas, né, vamos aprendendo e apanhando. Foi ótimo, excelente, nós é que te agradecemos. Vou devolver a palavra para o seu Mendes. Elisete, nós agradecemos, como a Cristina disse, as suas palavras, o seu estudo, foi muito bom. Eu gostaria de... Estamos caminhando para o final da nossa reunião. Lembrar que a nossa próxima reunião vai ser na segunda-feira. O tema vai ser as bem-aventuranças.
Então, eu convido a todos que quiserem e gostariam de participar, né? A gente vai mandar do mesmo jeito, né? A gente manda o link, que todos possam participar da nossa próxima reunião na segunda-feira, com esse tema. Esse tema é muito interessante. Vou fazer uma música vibracional e para fazer a prece de encerramento. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo de hoje, agradecemos ao irmão Miramês e à equipe do plano espiritual que nos dá sustentação, que nos permite termos esses estudos semanalmente. Que Jesus possa estar presente em cada coração aqui representado, aqui logado com a gente na sala, todos os familiares possam receber paz, luz, e que ele possa envolver todos os corações, possa fluidificar as águas e que permaneça no meio de todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima.